Depois de barrar a vacinação de crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades, o Ministério da Saúde voltou atrás na decisão. As idas e vindas do governo brasileiro agravaram ainda mais as dúvidas sobre a imunização desse grupo. Então, fizemos este vídeo para entender o que já se sabe na comunidade científica sobre a vacinação de crianças e adolescentes. As diretrizes dadas pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao suspender primeiramente a aplicação de doses nessa faixa etária, não eram esperadas pelas secretarias de saúde. Muitos estados já estavam vacinando pessoas desses grupos etários. A recomendação do órgão também era contrária à decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que em junho autorizou o uso da vacina da Pfizer para adolescentes a partir dos 12 anos. Na primeira decisão, de não recomendar a vacina, Queiroga alegou que os benefícios da vacinação em adolescentes sem comorbidades ainda não estavam claros e que a Organização Mundial da Saúde não recomendaria a imunização. Entretanto, a OMS orienta que a vacinação para grupos mais jovens deve ocorrer quando a cobertura estiver alta nos grupos prioritários, como idosos, imunossuprimidos, pessoas com comorbidades, entre outros. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu que estados e municípios têm autonomia para vacinar adolescentes contra a Covid-19. A determinação foi motivada por uma ação enviada à Corte por 5 partidos de oposição. Mas aí, em 22 de setembro, o Ministério voltou atrás. De acordo com o secretário executivo, Rodrigo Cruz, um comitê formado por representantes da pasta e da Anvisa confirmou que a morte de uma jovem de 16 anos em São Bernardo do Campo não está relacionada à vacina. Então, os três documentos, tanto o do CIEBS quanto a força de trabalho montada a pedido do ministro, composta por Anvisa e Ministério da Saúde, quanto o relatório do fabricante, mostraram que não há relação de causa entre a vacina e o óbito da adolescente. Nesse cenário, decidiu-se, então, suspender a medida cautelar, a nota técnica, que, então, recomendava a não aplicação de forma cautelar dessas doses em adolescentes. Então, hoje, foi publicada uma nota técnica elaborada pelo Ministério, que, então, avalia todo esse cenário e verifica que os benefícios da vacinação são maiores do que os eventuais riscos dos efeitos adversos da sua aplicação. Em março, foi divulgado um estudo com 2.000 voluntários de 12 a 15 anos, feito nos Estados Unidos, que comprovou 100% de eficácia da vacina da Pfizer nesse grupo. Vale lembrar que ela é a única com autorização da Anvisa para essa faixa etária. O Instituto Butantan também pediu autorização para a Coronavac, mas o pedido foi negado, segundo a agência, por falta de dados. A Janssen está conduzindo estudo autorizado pela Anvisa para ampliar a indicação da idade da vacina. A diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Clarice Etienne, afirmou em setembro que a Covid-19 tem um impacto grande na saúde mental e física de crianças e adolescentes. A diretora disse que mais de 1,5 milhão de casos foram notificados na região em 2020 e mais de 1,9 milhão já foram registrados nos primeiros 9 meses de 2021. Apesar disso, normalmente crianças e jovens apresentam poucos ou nenhum sintoma, mas pode acontecer o desenvolvimento da forma mais grave da doença. Nos Estados Unidos, o CDC recomenda que toda a população a partir de 12 anos deve se imunizar contra a Covid. O imunizante da Pfizer recebeu em maio autorização da FDA, Agência Americana de Regulação de Drogas, para uso em adolescentes. Cerca de 40% dos adolescentes norte-americanos estavam com pelo menos uma dose de um dos imunizantes. E o último relatório do CDC apontou que o número de crianças hospitalizadas com coronavírus foi de 3,4 a 3,7 vezes maior nos estados com menor cobertura de vacinação. Israel, em maio, também autorizou a expansão etária para vacinação. Com o crescimento de casos no país associados à variante Delta, em junho, as autoridades de saúde recomendaram que todos, de 12 a 15 anos, se vacinassem contra a Covid. A União Europeia, em 28 de maio, também aprovou o uso da vacina da Pfizer e, em julho, o da Moderna, para a população entre 12 e 15 anos. Na França, 66% dos jovens de 12 a 17 anos foram vacinados com ao menos uma dose e 52% estão totalmente vacinados. A
empresa Pfizer-BioNTech anunciou em setembro que a vacina desenvolvida por eles é segura para crianças de 5 a 11 anos. Nessa faixa etária, apenas 5 países aprovaram a vacinação, sendo eles a China, Israel, Emirados Árabes Unidos, Cuba e Chile, variando entre a Coronavac, a da Sinopharm, Pfizer, além da Soberana 2, desenvolvida pelos cubanos. Lembre de se vacinar quando sua hora chegar e não deixe de tomar a segunda dose dos imunizantes. Para mais vídeos como este, acesse nosso canal.